Atos dos Apóstolos, capítulos de número 1, versículos de número 13, que diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Apresente a palavra de Deus ao céu. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça a Deus que fale conosco. Senhor Deus e maravilhoso Pai Todo-Poderoso, que glória, meu Deus, é estar em tua presença uma vez mais, Senhor. Meu Deus, aqui diante do teu altar, da tua palavra, meu Deus, a palavra que é a profecia viva. Senhor Deus e Pai, neste momento nós suplicamos que o Senhor fale conosco, meu Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Abra, meu Deus, a porta da palavra, alimenta a tua igreja, alimenta os ouvintes de perto, os de longe, Senhor, pois nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra, uma mensagem à tua igreja. Confirma a tua obra e nos abençoa pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja de Deus, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palma bem alegre ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante dessa palavra gloriosa, onde esse capítulo de número 1, dele adiante, vai falar sobre o estabelecimento, da obra, o estabelecimento da igreja, a fundação da igreja do Senhor Jesus. E aqui, quando nós estamos falando em igreja, geralmente a pessoa pergunta qual o ministério, qual a placa da igreja. E Jesus não está falando aqui das quatro paredes em si, mas Jesus está falando da formação da igreja, ou seja, na unificação, na união dos crentes que creem, dos crentes salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, reunidos assim para prestar a Ele um culto racional. E aqui nós lemos aqui uma palavra muito interessante, que antecede aqui a ascensão, onde antecede antes aqui a ascensão de Jesus, Jesus ele voltando para o céu, da onde é a sua morada. Ele está voltando agora para a sua casa. E a Bíblia vai mostrar para nós que quando Jesus ele está ascendendo ao céu, aparece um anjo à direita e um anjo à esquerda, quando Jesus está subindo. E esses anjos, eles vão dizer, porque havia ali uma multidão de gente olhando, vendo Jesus subir aos céus, voltar para a sua casa. E aqueles anjos, então, não Jesus fala, mas aqueles anjos vão dizer, vão chamar eles dessa forma: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Faz uma pergunta. E ele responde: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então ele está dizendo: olha, vocês estão vendo esse Jesus subir ao céu, aí vai chegar um momento que, da maneira que vocês estão vendo esse Jesus ele subir, vai chegar um momento que ele também vai descer, vai chegar um momento que ele vai voltar. E quando nós olhamos para essa palavra, meus irmãos, nós vemos que isso aqui é uma palavra profética. É uma palavra tremenda que
nós podemos descansar o nosso coração, porque independente do curso que o mundo se encontra, né, independente da circunstância que encontra as pessoas, independente da forma que o povo está servindo a Deus hoje, isso não vai impedir do retorno de Jesus. Nós até mesmo observamos isso lá no capítulo de número 25, no verso 31 do Evangelho segundo escreveu Mateus, né? A Bíblia mostra para nós que vai chegar um dia, né, que Jesus ele vai descer numa nuvem de glória do seu Pai, né, com miríades, com muitíssimos anjos. Jesus vai descer naquela nuvem de glória e Jesus estará no alto, aqui como ele sobe, ele vai estar descendo, porém não só com dois, mas com muitíssimos, né, quantidade incalculável de anjos e também numa nuvem de glória. E a Bíblia diz ali então que todos os olhos, todos, independente da tua fé, independente da tua religião, independente da tua posição, independente do que você faz, a Bíblia está dizendo lá que todos os olhos o verão. A Bíblia diz que até aqueles que o transpassaram, quando ele estava na cruz do Calvário, que o cravou aquela lança do seu lado, que o seu sangue verteu até sair água, até esse soldado romano o verá. Todos os olhos o verão. Só que, como eu falei, não importa a forma que você vive, não importa a tua fé, não tem problema nenhum o jeito que você vive, o teu olho o verá. Só que a Bíblia é clara em dizer lá que nesse dia Jesus ele vai colocar à direita a ovelha e ele vai colocar à sua esquerda bodes. Jesus vai fazer acepção de pessoas naquele dia. Então observa bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus e a ignoramos, nós ouvimos homens falar, não tem problema a maneira que você serve a Deus, não tem problema a maneira que você viva, não tem problema quantos Deus você serve, porque todo caminho levará a Deus. Se preocupe com isso. Não é porque você vai chegar a Deus que você vai ser salvo. A Bíblia é clara em dizer para nós que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará, todos terão que se apresentar diante de Deus. E não é porque todos nós vamos nos apresentar diante de Deus que todos nós serão salvos. O capítulo 12, no versículo 2, do profeta Daniel, ele relatou lá falando acerca dos acontecimentos finais. Daniel, ele diz lá para nós claramente assim que nos últimos tempos, que muitos dos que dormem no pó da terra, ele vai falar de dois tipos de situação, que só há essas duas. E ele vai dizer, aqueles que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel 12, 2. Então nós precisamos analisar a situação e observar de que lado que nós estamos na história. Se nós vamos estar à direita ou se nós vamos estar à esquerda. Pastor, mas isso não cabe a mim, isso cabe a Cristo. Mas você ficaria feliz em saber que o caminho que você está caminhando, que as obras que você está fazendo, está contribuindo para o teu caminho para a esquerda? Ué, mas tem como eu mudar? Jesus ele diz no capítulo 25, no versículo 33 de Mateus, ele diz que ele teve fome, ele teve sede. Jesus diz que ele estava nu, ele diz que ele era estrangeiro, ele diz que ele estava enfermo, ele diz
que ele estava na prisão. Então aqueles que estavam à direita auxiliou o Senhor em tudo, na comida, na água, na visita, no partir do pão, no vestir, no receber em sua casa, enfim, tudo aquilo que eles fizeram a um dos pequeninos, Jesus diz que fizeram a mim. Então Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde, entre para o gozo eterno, entre para as mansões que foram preparadas desde o início, entre para o gozo do teu Senhor. Porém, de igual forma, a mesma coisa, alguém estava com fome, com sede, estava nu, estava enfermo, era estrangeiro, estava preso, ninguém estendeu a mão, ninguém compartilhou o pão, ninguém deu água, ninguém fez nada. Esse é um delinquente, eu não o conheço, deixa ele sofrer para lá. Aqueles que estavam à esquerda disseram: Senhor, mas quando que nós estivemos com fome, com sede e etc., quando que nós não estendemos a mão? Jesus então vai dizer: quando vocês não fizeram a um desses meus pequeninos, vocês não fizeram também a mim. E Jesus então os mandará atar de mão e pés e lançá-los no fogo do inferno. Lá no capítulo 13, capítulo 25, verso 41 de Mateus, Jesus fala ali uma palavra muito forte, mas é bom a gente lembrar que está escrito, Mateus 25, 41, Jesus diz que o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não foi preparado para nós. Só que se nós estivermos do lado da esquerda de Jesus, se nós for aquele que não atentamos para Ele ou para o nosso próximo, certamente nós estamos sendo direcionados a esse caminho. Mas enfim, meus irmãos, esse não é, só lembrando os irmãos da situação, eu quero chamar a atenção aqui que quando os discípulos, quando eles ouvem os anjos dizerem que Jesus ia voltar da maneira que está subindo, no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, como está escrito lá no capítulo 14 de Zacarias, né, o penúltimo livro, o penúltimo profeta, né, escritor do Antigo Testamento, lá no capítulo 14 fala que Jesus ele vai voltar da maneira que ele subiu, né, ele vai descer ali sobre o monte de Jerusalém e vai fender a terra, vai fazer um abismo no meio, e Jesus ele vai descer ali, no lugar que ele subiu ele vai descer, está lá em Zacarias 14, se não me engano, verso 2 e 3. Mas enfim, aqui no versículo 13, a palavra de Deus vai mostrar que quando então eles voltam de Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras, né, o qual está, né, o Monte das Oliveiras estava ali muito próximo de Jerusalém. A Bíblia diz aqui que é o caminho de um sábado. E quanto que é o caminho de um sábado? O caminho de um sábado é nada mais nada menos que 1 quilômetro. É o máximo que um judeu no sábado poderia caminhar, 1 quilômetro, mais que isso não podia, porque era dia de jejum, era dia que eles não faziam nada, era um dia que eles tinham que ficar em stand-by, descansando, ou só para adorar a Deus. Então o caminho de um sábado era 1 quilômetro. Então onde estava ali, o Monte das Oliveiras, até Jerusalém, era bem perto, bem pertinho, 1 quilômetro. E a Bíblia diz então que quando eles chegam em Jerusalém, eles vão entrar agora, né, no cenáculo, no lugar aonde habitava os discípulos, aonde os discípulos ali eles moravam. Por exemplo, ele vai dar aqui o nome: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Não é Judas, né, o traidor, mas é Judas, filho de Tiago. E a Bíblia mostra aqui que todos esses estão reunidos ali naquela casa, naquele cenáculo, naquele lugar. E veja bem, queridos e amados irmãos, que Jesus fez uma promessa para eles, dizendo que Jesus ele precisava voltar para a sua casa celestial, porque se ele não voltasse, o Espírito Santo ele não iria vir, ele não seria
derramado sobre o povo. Ele precisava ir para que o Espírito Santo de Deus viesse. Então Jesus ele vai, só que o Senhor vai dizer para eles que eles precisavam buscar a presença do Senhor, eles precisavam estar em constante oração para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre a vida deles. Não era descansando, não era passeando, não era brincando, não era por aí talvez comendo, enchendo a barriga, despreocupado com as coisas de Deus, que eles iriam receber o Espírito Santo. Para receber, eles precisavam pagar um preço, e esse preço era unidos em oração, aguardando, como Jesus diz, o dia de Pentecoste, que o dia de Pentecoste nada mais é do que o 50º dia, ou o dia 50. Você conta, hoje é domingo de Páscoa, passou o domingo, você conta a partir da segunda, o primeiro, a 50 dias depois do domingo de Páscoa, e o 50º dia, o dia 50, é o dia de Pentecostes. E então, eles ali sabendo do dia do Pentecoste, o dia da festa, das primeiras colheitas, das primícias, eles vão estar orando, chegando esse dia, eles vão estar orando. A Bíblia diz que eles vão se reunir, como está no verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, todos os homens com mulheres, inclusive a mãe de Jesus e também todos os irmãos de Jesus, diz aqui o versículo 14 do capítulo 1. Então todos eles estão orando, todos eles estão clamando, estão suplicando, estão buscando o Espírito Santo. Meus irmãos, como é buscar algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos? Como é pedir algo a Deus que a gente não sabe, nós não temos experiência? Eles não conheciam, eles só ouviam Jesus falar, eles conheciam por intermédio das escrituras que eram lidas no templo, mas eles não tinham experiência, eles não conheciam o mistério de como é o Espírito Santo, como que é ter a presença do Espírito Santo na sua vida, o que o Espírito Santo iria fazer na vida deles, como que é receber a presença de Deus na nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Mas independente da circunstância, eles sabiam que era a promessa de Jesus, mas eles precisavam buscar, eles precisavam perseverar em súplica e oração, eles precisavam estar unidos, orando para que aquilo viesse se cumprir na vida deles. Deixa eu abrir aqui um parênteses e dizer aos irmãos que isso aqui dá uma base para nós entendermos como que é a pessoa que crê nas promessas de Deus. Como age um homem ou uma igreja que confia nas promessas de Deus? Como que essa igreja age? A igreja aqui mostra que ela se reúne. A igreja aqui mostra que essa igreja ela se une. E a Bíblia mostra que essa igreja ela vai então orar. Essa igreja ela vai suplicar. Essa igreja ela vai buscar, ela vai pedir, por quê? Porque é promessa de Deus, e se é promessa, Deus vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A igreja vai unir, a igreja vai orar, a igreja vai suplicar. Por quê? Porque a igreja precisa. Por quê? Porque é uma promessa. Por quê? Porque esse é o caminho. Porque se não orar, se não suplicar, não haverá cumprimento da promessa. Não é nós que daremos a promessa é dada a nós, mas nós temos que seguir o caminho buscando, e seguir o caminho buscando é seguir orando, é seguir suplicando. Pastor, mas eu não tenho força, pastor, eu não tenho graça, pastor, eu estou desanimado, pastor, eu não tenho vigor. É você que precisa orar. A maneira de você adquirir graça, a maneira de você adquirir vigor, a maneira de
você conseguir poder, de conseguir força para orar, é orando. Ou alguém tem o plano B. Eu estou desanimado, eu estou fraco, estou esperando Deus me dar graça para me orar. Sabe quando você vai ter graça? Nunca. Todos os cultos, a igreja, 6 horas está aberta. E todo dia está o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui. Todo dia. E cadê você que está fraco? Cadê você que não tem força? Cadê você que não tem coragem? Pastor, é que eu estou com muito problema, é que eu estou enfermo, é que eu estou... Não importa, você pode estar no avesso. Você vai ter vitória orando. Você vai ter vitória buscando. Você vai ter vitória pagando preço. Mas eu estou, não importa o jeito que você está, eu estou com o pé no inferno. Coloque o outro na oração. Meu Deus, o que está acontecendo? Senhores, hoje o que a gente não aguenta, todo crente que a gente vai conversar hoje, não estou aguentando, estou fraco, estou desanimado. Será por quê, meus irmãos? Será que o Espírito Santo está agindo com algum antídoto para abater a nossa fé, para nos enfraquecer? O que abate a fé de crente, o que desanima a crente, o que faz crente retroceder, não é a palavra de Deus. O que faz o crente retroceder só tem uma coisa, é uma palavra com 6 letras que se chama pecado. Não existe, pastor, não é que a palavra é dura. O salmista diz que a vara do Senhor, o cajado do Senhor, Ele me conforta, Ele me consola. Não está dizendo a minha vara e o cajado lança na rua, lança fora da minha casa. Está dizendo que me conforta. Lá pantúbia, raua, sével, camassuri, canta, labaia. Sabe por que o motivo da fraqueza? É porque nós não estamos fazendo a lição de casa. Qual é a lição de casa? É a palavra que nós ouvimos aqui. Nós temos que meditar em casa, nós não estamos meditando. Sabe por que nós estamos fracos? Porque em casa nós não estamos orando. Porque em casa nós não estamos fazendo culto devocional. Porque em casa nós não estudamos a Bíblia. Nós deixamos para estudar só quando a gente vai pregar, só quando a gente vai dirigir culto, só quando a gente vai fazer alguma coisa. Pelo contrário, a nossa vida é estar afundado dentro de celular, dentro da internet, dentro de rede social, cuidando da vida dos outros, pecando, olhando para o corpo do homem, para o corpo da mulher, lendo coisas, vendo coisas que abate o Espírito Santo na nossa vida. Desculpa falar, mas essa é a realidade. Eu não tenho outra coisa para falar, para dizer o motivo da razão pela qual a frieza tem dominado a igreja. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão. Deus tem promessa na tua vida, igreja. Deus tem promessa na tua vida, ouvinte. Mas se você não fizer a tua parte, se você não fizer por onde, se você não caminhar, não marchar aqui na oração e na súplica, é difícil, não é brincadeira falar, mas eu tenho que falar. Ouça isso. Se nós não nos levantarmos, se nós não nos despertarmos para um avivamento, que não é eu que vou fazer, quem faz avivamento é o Espírito Santo. Se nós não nos despertarmos para esse avivamento, se nós não nos despertarmos da oração e na súplica para buscar a presença, a face de Deus e sermos renovados, sermos cheios da presença de Deus, sabe o que vai acontecer?
todos nós estamos condenados ao inferno. Eu não tenho outra palavra a dizer. Não adianta eu mentir, não. Jesus te ama, Jesus entende. Os discípulos, eles poderiam dizer, entre tantas coisas, eles poderiam voltar para casa e praticar o mesmo erro lá atrás. Sabe qual foi o mesmo erro? Jesus morreu. Sabe o que eles fizeram? Jesus foi para a cruz, Jesus foi sepultado. Sabe o que os discípulos fizeram? Pegaram a sua varinha de pescar, pegaram a sua rede, o seu barco e voltaram às suas velhas atividades, voltaram a praticar as suas obras, voltaram para o seu trabalho. Por quê? Porque agora Jesus não estava entre eles, Jesus foi embora, Jesus morreu como todos os homens. Então vamos voltar para o nosso trabalho, vamos fazer o que nós temos conhecimento. Jesus os encontra e Jesus diz ao líder: Pedro, a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, mas tu serás pescador de homem. Ou seja, aposenta o teu barco, aposenta a tua rede, aposenta a tua vara, aposenta a sua tara de pesca, e você agora vai pescar alma. Aqui nesse cenário, Pedro poderia dizer a mesma coisa. Jesus ascendeu ao céu, Jesus agora foi para o céu, não foi para a sepultura, para o túmulo. Jesus foi para o céu, ele ressuscita e ele volta para a casa dele, para o céu. Poderia agora eles voltarem ao cenáculo, à casa de oração, e dizer: olha, Jesus foi embora. O que vai acontecer com nós agora? Vamos ser presos, vamos morrer. Só que detalhe, a vida deles já não era mais aquela mesma vida de antigamente, porque quando Jesus ressuscita, Jesus entra naquela casa, como eu falei a semana passada, Jesus entra com tudo fechado, e Jesus, quando ele entra naquele lugar, Jesus diz para ele: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. Jesus assopra o Espírito Santo sobre eles. Na próxima segunda, Jesus volta de novo quando Tomé está ali. Jesus dá a paz a ele. Jesus diz: receba o Espírito. Eles já não estavam vazios, eles tinham já um pequeno vislumbre do Espírito Santo na vida deles. Eles já tinham uma graça, eles já tinham um pouco do Espírito Santo na vida deles, mas precisava a plenitude, precisava o Espírito por completo, precisava os dons de línguas, precisava o dom da profecia, precisava o dom da cura, precisava o dom de maravilha, precisava o dom do discernimento, o dom de interpretação. Eles precisavam dos dons, eles não ficaram satisfeitos só com um pequeno vislumbre, eles queriam mais. Eles queriam mais. E nós? Será que nós queremos mais? Será que nós estamos satisfeitos? Ouvimos falar de Jesus, fizeram um apelo, a gente aceitou. Jesus, nos convidaram a batizar nas águas, batizamos. Nos impuseram a ceia, nós tomamos. Agora a gente tem que frequentar 3, 4 vezes o culto na semana, nós estamos frequentando. Será que isso é suficiente? Será que isso está bom? Ou eu estou frequentando o culto porque eu tenho medo que minha esposa me largue? Ou eu tenho medo que o meu esposo me largue, então estou frequentando? Ou tenho medo de uma perseguição externa,
eu estou frequentando o culto? Será que isso é o suficiente? Será que é isso que Jesus ele quer de nós? Queridos e amados irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos, que é nos momentos de maior dificuldade do crente, é nos momentos de maior dificuldade da igreja, que a igreja ela precisa se unir. É nesse momento de maior dificuldade que a igreja precisa se achegar a Deus. Não é na hora da dificuldade você dar um passo para trás, dar dois para trás. Eu vou recuar um pouco, eu vou para a caverna. Não, eu vou descansar um pouquinho, meus irmãos. Na hora da dificuldade, a Bíblia mostra para nós que nós temos que nos achegar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor. Em nós buscarmos ao Senhor a promessa que Ele tem feito na nossa vida, elas irão se cumprir. Olhe aqui para essa palavra. Se esses homens vê Jesus indo embora para o céu, se eles retrocedem, se eles voltam para as suas velhas atividades, eu digo para vocês, quem iria estar diante da obra? Pois havia uma promessa sobre Pedro. Jesus havia dito para Pedro: olha Pedro, as portas do inferno elas não vão prevalecer sobre a minha igreja. Imagina se Pedro ignorasse. Imagina se Pedro, tá bom, então se vira. Eu quero dizer para você, para a igreja, não acostume com a vida que você está vivendo. Eu não acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele vê nós na inércia, Ele vê nós no sono da indolência. Eu não acredito que o Espírito de Deus Ele não te chacoalhe. Eu não creio que o Espírito Santo de Deus não diz: minha serva ore, meu servo ore, meu servo dobre o joelho na madrugada. Você pode dizer: eu não consigo, eu não tenho força, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: ore um pouco, chore um pouco, clame um pouco, derrame lágrima um pouco, porque quem vai agir na tua vida, quem vai te dar força é eu vou orar por ti, mas você tem que dar início. Eu não acredito que o Espírito de Deus, Ele não está falando com você. Se o Espírito Santo de Deus, Ele não fala, se você não está sensível, mas o Espírito de Deus, desculpa eu falar, mas você já está desviado. Porque o Espírito de Deus, Ele habita em nós e Ele nos convida a orar. Ele nos convida a ler a Bíblia, Ele nos convida a vir à igreja, Ele nos convida a buscar a Deus, Ele nos convida a nos encher da sua presença, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Se alguém chegar a você e disser: ai meu irmão, meu irmão, ora por mim porque eu estou fraco, eu estou com uma fraqueza, com desânimo, sabe o que você vai dizer? E eu então? Eu ia pedir para você orar para mim, que eu também não estou aguentando. O que você vai fazer? Vai abraçar a pessoa e vai ser um condutor cego, indo os dois para o abismo? Diz: eu estou também igual a você, mas eu aprendi. Vamos para a igreja, vamos para a oração, vamos orar. Nós não temos força, mas vamos dobrar o nosso joelho, vamos estar ouvindo os irmãos orando, vamos receber a graça de Deus, vamos começar a dar glória, vamos começar a dar aleluia, igual no começo da nossa fé, quando nós não sabíamos ainda orar, mas nós fomos envolvendo no mistério, e o Espírito de Deus começou a trabalhar na nossa vida. Lembra como nós éramos? Meus irmãos, a Bíblia fala para nós em Apocalipse, para nós estar atento, vigiar, para que ninguém tome a nossa coroa. Não pensa que a nossa salvação, um dia salvo, salvo para sempre. Não é assim não. Nós corremos risco de a qualquer momento perder a salvação da nossa alma. O nosso nome está no céu, no livro da vida, mas ele pode ser apagado.
E a gente pode nem saber que foi apagado e a gente viver de ilusão, como muitos estão vivendo hoje. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: desperta, meus irmãos, vamos despertar. Ah, pastor, Deus fez promessa, Deus não cumpriu. Sabe o que para cumprir o que tem que acontecer? Você tem que buscar. Para cumprir, sabe o que você tem que fazer? Fazer igual aquele homem de 40 e poucos anos, 41 ele casou, chamado Isaac. Viveu 20 anos clamando, desesperado pelo campo, pelos montes, gritando, clamando, buscando a Deus, pedindo ao Senhor que Deus se lembrasse da promessa que fora feita ao seu pai Abraão, que passou a promessa para ele e para a sua família. Ele precisava, ele queria um filho, ele já tinha 60 anos. Mas a Bíblia diz que ele orava insistentemente, ele perseverava. Sabe o que é isso? Fé. Sabe o que é isso? Lembrando a Deus da promessa. Sabe o que é isso? Eu não vou abrir mão. Por que você está fraco? Por que você para de pai? Deus usou o vaso, Deus falou, não está cumprindo. Não cumpriu, não aconteceu nada. Está tudo do mesmo jeito. Desculpa que eu vou falar, mas esse é o tipo de gente que o diabo ama. O diabo abraça, beija, sussurra no seu ouvido, é assim mesmo, foge. Deus não vai cumprir nada não tem poder não. Esse é o tipo de crente que o diabo gosta. Mas quando nós temos fé, nós agimos como Caleb. Eu tinha 40 anos de idade quando Deus usou o nosso líder. Eu tinha 40 anos, Deus prometeu que ia me dar as terras. Hoje eu estou com 85 anos, o nosso líder não está entre nós, mas a minha fé está como antes, a minha fé está como naquele mesmo dia. Eu estou confiante nas promessas, hoje eu quero a terra que me pertence. Caleb, Josué, me dá o que é meu, eu quero Hebrom. 45 anos se passaram e o crente estava com a mesma fé. É coisa invejável. Da inveja, pois. Por isso, meus irmãos, que o inimigo cega os nossos olhos, por isso que o inimigo coloca fadiga, por isso que o inimigo coloca desânimo, coloca sono, para a gente não ler a Bíblia. Porque a partir do momento que nós começamos a estudar, meditar, aquilo vai fortalecer na nossa alma. Nós começamos a ler, a gente não entende, a gente começa a orar: Senhor, me dá entendimento, eu quero entender, eu quero compreender isso aqui. E você começa a ler, daqui a pouco o rolo vai descendo, você fala: meu Deus, que coisa tremenda, e mergulha no profundo. Então o diabo quer te cegar, o diabo quer colocar canseira, o diabo quer colocar fadiga, o diabo usa uma criança, usa um marido, usa uma mulher. Quando o Espírito te levantar de madrugada, ore. Pastor, não estou com força mais para orar. Abra a tua Bíblia e vai estudar a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Acho que eu vou ver a rede social, eu vou ver o que falaram daquela publicação. Uma coisa puxa a outra, um abismo puxa o outro. Leia a palavra de Deus. Se achegue a Jesus Cristo. Corra para a sua promessa. Não pense que a promessa vai chegar até você não. A bênção está ali, ó. Ali naquela parede. Você está aqui. A bênção, vem aqui. Aqui está a água, eu estou com muita sede. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até lá, ó. A água não vai vir aqui, eu tenho que ir lá, ó. Peguei, vem aqui, você é minha. Pronto, eu tenho que ir. Toda a bênção está diante de nós temos que correr. Jesus quer salvar a tua alma, quer Jesus? Hoje não. Jesus quer te libertar, quer Jesus? Hoje não. Eu não aguento viver com essa vida, eu não aguento esse vício, a minha casa. Jesus quer entrar, Jesus quer libertar, mas se você precisa aceitar Jesus, hoje não. É o comodismo, é isso que o cão quer. A solução está aí. A chave está aí para abrir a porta para a vitória. Mas a gente não quer, a gente está satisfeito do jeito que nós estamos. Mas o que acontece aqui? Todos que tinham promessa, todos
estes perseveravam unanimemente, todos como que fosse um. Não era um só não, era todo mundo unido, porque a promessa era para todos. Todos unidos, unanimemente, em oração e súplicas. E o que vai acontecer? Capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, verso 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ah, pastor, isso aí foi naquela época. Não, aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa, aconteceu na vida de muitos aqui, aconteceu domingo passado na vida do irmão, que hoje não veio, mas aconteceu. Pode acontecer na tua vida hoje, mas você precisa crer e você precisa buscar. Você precisa estar unido no mesmo propósito, ligado no céu e almejando o Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, eu quero dizer uma coisa, que nunca nós vamos chegar a Deus. Nunca nós vamos chegar. Porque se o Espírito de Deus não estiver em nós para nos direcionar, para nos advertir, se não estiver em nós, pode ter certeza que o diabo vai fazer isso tranquilamente, te instruindo, te advertindo, como você ser um crente frio, como você voltar para trás, como você gozar, curtir o mundo, e depois disso você já sabe para onde você vai. Então almeje, mais do que tudo nessa vida, você ser cheio da presença de Deus, você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz aqui para nós, no capítulo de número... no capítulo... Oh Jesus, deu um branco aqui na minha cabeça agora. Mas enfim, que Deus, o Senhor, Ele possa fortalecer a tua vida, que Deus possa te encher da sua presença, e que você possa se despertar, dizer para você que eu não posso fazer nada pela tua vida. Não adianta eu fazer campanha, quem tem que fazer é você. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar a engatinhar. Como? Como eu estou dizendo, todo culto, a igreja está aqui aberta às 6 horas. Vem, é impossível que você não possa vir. Vem orar, dobre o joelho. Ah, pastor, não aguento orar. Dobra, nós vamos estar aqui orando, repreendendo o mal, a fúria do diabo, né? Esse gelo, essa frieza. Eu tenho certeza que daqui a pouco, 2, 3 cultos, 2, 3 oração posterior, vocês estarão à bênção, orando e falando em língua estranha, como o Espírito Santo assim quer que você faça. Não desanime, levante a cabeça, porque a igreja de Deus está vivendo os últimos dias na terra. E se nós retrocedermos, meus irmãos, o Senhor Ele não terá prazer em nós. Que nós possamos continuar cheio, firme e caminhando, olhando para frente e para o alto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Palmas que alegram o Senhor Jesus. Bem alegre, glorifique a Deus, pois o Senhor aqui está em nosso meio.